Olá, queridos, tudo bem com vocês? Eu sou a Marta Pinto, seja bem-vinda a mais um Cristão Bem Resolvido. Queridos, hoje eu tenho uma palavra muito forte para vocês, amém? Palavra esta que quero que vocês saibam que começa pela minha vida, tá? Eu não estou aqui, não sou a bam que chega aqui, dá ordens, fala, não. Tudo que é passado para aí começa pela minha vida, então vá se preparando aí porque a palavra é pesada, tá bom? Os tempos são difíceis e cada vez mais Deus tem necessidade de corrigir os seus filhos. Então, sem mais rodeios, por favor, abra a sua Bíblia em Salmos 78, 3, 7. Nós vamos ler o que está aqui escrito e já vamos dar o tema da mensagem, tá bom? Antes de mais, eu vou lhe pedir um favor, se você não é inscrito nesse canal, se inscreva, deixe aí o seu like, geralmente eu esqueço de pedir. Não se esqueça de deixar o seu like, compartilhar esse vídeo e deixar o seu comentário também, que é muito importante, tá bom? A palavra do Senhor nos diz aqui, Salmo 78, 3, 7. Olha o que está escrito. Vamos lá. Vou ler aqui com os meus óculos, tá bom? O que ouvimos e aprendemos, o que ouvimos e aprendemos, o que os nossos pais nos contaram. Não os esconderemos dos nossos filhos. Contaremos à próxima geração os louváveis feitos do Senhor, o seu poder e as suas maravilhas que fez. Ele decretou estatutos para Jacó e em Israel estabeleceu uma lei e ordenou aos nossos antepassados que ensinem aos seus filhos, de modo que a geração seguinte a conhecesse e também os filhos que ainda nasceriam e eles, por sua vez, contassem aos seus próprios filhos. Então eles porão a confiança em Deus, não esquecerão dos seus feitos e obedecerão aos seus mandamentos. Amém? Queridos, esse salmo ele é muito forte. Nós temos aqui as palavras vocês, há muitas pessoas que falam dos mandamentos da palavra de Deus e acham que os mandamentos se baseiam em tão somente 10 mandamentos. A palavra do Senhor nos ensina que nós temos que instruir aos nossos filhos do caminho para o qual eles devem andar, não é? E podemos perceber através desse salmo um mandamento, literalmente, porque ele começa aqui a dizer assim: o que ouvimos e aprendemos e o que os nossos filhos nos contaram. Vocês podem ler o salmo todo do princípio. Contaremos à próxima geração os louváveis feitos do Senhor e o seu poder e as maravilhas que fez. Deus estabeleceu uma lei ao qual é necessário eu, mãe, você, pai, é necessário aqueles que praticam os mandamentos da palavra de Deus que venham a contar aos filhos, educar, instruir, ensinar. Porque muitas das vezes os pais que têm filhos esquecem que muitas das vezes têm ministérios dentro da igreja e muitas das vezes esquecem de passar para os filhos aquilo que passam para a igreja. Se doam demais no seu ministério, deixando os filhos para trás. Isso é muito comum ver nos dias de hoje. Pessoas que se preocupam com a aparência do púlpito, pessoas que se preocupam com a quantidade dos membros, pessoas que se preocupam falar de liderança, porque Deus tem me incomodado muito para dar palavras para a liderança. Por quê? Porque o diabo trabalha a todo vapor para destruir lideranças, destruir princípios dentro das lideranças das igrejas que estão estabelecidos na palavra de Deus. Muitas pessoas esquecem-se que discipular um filho, para discipular pessoas na igreja, nós temos que começar pelos nossos filhos, pela nossa casa. E a minha pergunta é, como é que está a sua casa? Será que a sua casa... Aqui nós podemos também ver, eu vou ler aqui também um versículo muito interessante. Em Isaías 38, 1:8 diz assim: naqueles dias Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. Veio ter com ele o profeta Isaías, filho de Amós, e lhes disse: assim diz o Senhor, põe ordem na tua casa, porque morrerás e não viverás.
Então virou Ezequias o rosto para a parede e orou ao Senhor e disse: lembra-te, Senhor, peço-te que andei diante de ti com fidelidade, com inteireza do coração, e fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou muitíssimo. Então veio a palavra do Senhor a Isaías, dizendo: vai e diz a Ezequias: assim diz o Senhor, o Deus de Davi, teu pai, ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Acrescentei, pois, quantos? Mais 15 anos. Livrar-te-ei das mãos do rei da Assíria, e a ti e a tua casa defenderei esta cidade. Ok? Ser-te-á isto da parte do Senhor como sinal de que o Senhor cumprirá a sua palavra, que falou. Eis que farei retroceder 10 graus a sombra lançada pelo sol declinante do relógio de Acaz. Assim retrocedeu o sol os 10 graus que havia declinado. Ou seja, a palavra do Senhor nos ensina, aqui através desta história, que eu não quero falar aqui da história, amém, de Ezequias, mas eu quero mostrar que uma das coisas que Deus se preocupa é com a minha e com a sua casa. É necessário que eu e você coloquemos a nossa casa em ordem. Eu quero inclinar essa palavra para o conceito de que se você não colocar a tua casa em ordem nos dias de hoje, aqueles que estão dentro da sua casa, além de que eu falo aqui de uma morte espiritual. Eu não estou a falar de uma morte física, que é o contexto deste texto. Mas isso não é muito diferente nos dias de hoje. Pois existe um mandamento que nos ensina que nós devemos instruir os nossos filhos, nós devemos colocar Deus acima, no topo da nossa casa, e recebermos dele ordens e praticarmos para que a nossa casa ela seja instruída debaixo do princípio de ordenança de Deus. Então, mulher e homem que oficialmente estão unidos numa só carne, eles não têm domínio sobre a sua casa, pois a sua casa ela pertence a Deus. Existe um Deus que dá uma instrução e diz para o homem e para a mulher o que eles têm que fazer para que a casa seja bem organizada e bem firmada na rocha. Ou seja, você precisa entender que a sua casa tem que estar em ordem. Como é que está a sua casa nos dias de hoje? Porque nós temos visto resultados muito negativos. Resultados de filhos que desobedecem aos pais, resultados de maridos que maltratam as esposas, resultados de esposas que maltratam os maridos, resultados de palavras profanas dentro de casa, de péssimos exemplos, de péssimos hábitos. Você precisa vigiar aquilo que você coloca dentro da tua casa. Você precisa vigiar todas as áreas e tudo aquilo que você pratica dentro da sua casa. Porque você será aquilo que você ingere através do seu ver, através do seu olhar, aquilo que você vê, aquilo que você ouve. Eu volto a perguntar aqui, talvez você não tenha entendido como é que está a sua casa. Como é que está a sua casa nos dias de hoje, sendo que o Salmo 78 nos dá uma ordem e nos diz que Ele decretou estatutos para Jacó. Ele decretou um estatuto para Jacó e em Jerusalém Ele estabeleceu uma lei e ordenou aos nossos antepassados que ensinem aos seus filhos. O que é que você, mãe, pai, o que é que você tem ensinado aos seus filhos? O que é que você tem ensinado aos seus filhos? O que é que você tem passado para eles? Como é que você tem pregado a palavra de Deus para eles? Quais são os valores, quais são os princípios que você tem passado para os seus filhos entenderem que tudo o que eles têm pertence a Deus? Como que você quer cuidar de uma igreja, liderar uma igreja, sendo que você não consegue liderar a tua própria casa, você não consegue colocar a tua casa no devido lugar, na ordem? E isso não depende só de uma pessoa, queridos. Deus está no topo, abaixo está o pai, a mãe e filhos. O pai e a mãe, eles têm que se submeter a ordens, princípios estabelecidos, estatutos estabelecidos, decretados para
Jacó e em Jerusalém foram estabelecidos essa lei tem que ser aplicada dentro da tua casa. Só que muitas vezes, e o que se vê mais nas famílias é que primeiro está a mãe e o pai, depois Deus, depois os filhos, ou então primeiro está os filhos, depois a mãe e o pai, depois Deus, ou seja, está aqui uma desordem total, sendo que Deus me chama a atenção para alertar as pessoas, a começar pela minha casa, porque a minha casa não é perfeita, alertar aqueles que não assumem o sacerdócio do lar. Isso não depende só do marido. E isso não depende só da mulher. Isso depende de dois. Duas pessoas que se uniram, casaram, fizeram uma aliança com Deus, passaram a ser uma única só carne. A aliança foi feita com Deus. Ora, aquele que peca, automaticamente que peca com consciência, porque já nem vou falar, porque todos nós pecamos, mas eu falo de pecado consciente, que sabe que não pode praticar aquilo. O que é que acontece? Há três pessoas que se unem, Deus salta fora. Então ele e ela começam a ficar desprotegidos, porque Deus não compactua com o pecado. Deus não compactua com as coisas que você tem trazido para a tua casa. Deus é santo e você tem que procurar trazer coisas que edifiquem a tua casa, porque dentro da tua casa existe um Deus que domina e Ele dá ordem para você fazer assim, assim, assim. Mas se você traz coisas para a tua casa que não edificam, se você gasta o teu tempo em coisas que não edificam, se você ensina aos teus filhos coisas que não edificam, a tua casa começa a ficar cheia de coisas que não edificam de facto. Ora, se não edificam a tua vida espiritual e dos teus filhos, nunca irá edificar a Deus. E Deus sai, o Espírito Santo sai. Irmã Marta, mas eu oro dentro da minha casa, é uma luta constante, continua a orar. Mas saiba que a luta será muito maior. Porque o que deveria depender de duas pessoas em simultâneo com Deus, o Espírito Santo, passa a ser uma única pessoa a segurar uma coluna para que a casa não caia. E esse é o papel da mulher. A mulher é coluna. Ainda que a situação não esteja de acordo com aquilo que você gostaria, nunca você pode parar de orar, de jejuar, de buscar a face, de buscar em primeiro lugar o reino de Deus, de ser um exemplo dentro da sua casa, sendo que não é fácil muitas das vezes porque somos pecadores. Nós temos o Espírito Santo de Deus, mas não podemos fazer determinadas coisas, temos que ter domínio próprio. E eu gostaria de te dizer que é mais difícil, mas não é impossível. Ou quando a esposa não quer compactuar com os princípios da palavra de Deus, aí tem o esposo. O esposo não pode parar de orar por ela. O esposo não pode parar de se inclinar diante de Deus e pedir misericórdia. Afinal de contas, ele está a cumprir também o seu papel. Mas a palavra de Deus diz em Amós 3:3, estando um que não está de acordo, não estão no mesmo espírito, você vai entrar em guerra. Você vai entrar numa batalha espiritual. Então, eu te convido, o homem e mulher que está a viver isso na sua casa, a se cobrir com a armadura de Efésios 6. E é por isso que os lares se corrompem e ficam destruídos. E depois vão para as igrejas liderar outras pessoas cheias de brechas, cheias de tudo que não edifica. E daí o fruto verde. E daí o mau fruto. E daí um ministério corrompido, porque não consegue nem liderar a sua própria casa. Você está a entender a profundidade dessa palavra? A palavra do Senhor diz em Salmo 127, falamos ontem, que os filhos são herança do Senhor, o fruto do nosso ventre, o seu galardão. Mas aqui a pergunta é, você tem ensinado aos seus filhos os estatutos que Deus estabeleceu em Jacó, em Jerusalém estabeleceu uma lei? Você tem ensinado aos seus filhos? O que é que você tem feito
você não tem muito que se preocupar, mas quando eles crescerem, aonde está a semente que você deveria ter lançado para que ela venha a produzir fruto e eles não se desviem dos caminhos? O ser humano, ele só age quando um acontecimento. E a palavra do Senhor nos ensina que nós temos que agir antes do acontecimento. Deus trabalha com o tempo. Deus trabalha com as estações do tempo. Ele respeita, Ele não pode ir contra a sua própria palavra. O que é que você tem feito na sua vida? Você tem instruído os seus filhos? O que é que você tem pregado para os seus filhos? Você tem separado tempo para ensinar o caminho, a verdade e a vida? Você não precisa de abrir a Bíblia e se massacrar o teu filho. Você pode fazer como muitas vezes eu faço. Muitas das vezes, a melhor maneira, a estratégia que eu tenho de passar a mensagem de Deus para eles é usar tudo ao que está à minha volta. Situações que acontecem no dia a dia, eu sempre falo, olha, Deus é assim. Está vendo? Deus permitiu isso. Se ele cai no chão por questão de desobediência, está vendo a palavra do Senhor? Eu aplico tudo, as cores, o tempo, as situações, as circunstâncias, a alegria, a tristeza, o amor, tudo. E o negócio fica prazeroso, eles gostam de ouvir. Mas o diabo não fica feliz com isso. E é preciso que haja uma concordância dentro de casa. E haja, não estou a dizer que os dois têm que estar no mesmo nível, mas é necessário que o princípio é um princípio. Não estamos a falar de níveis, estamos a falar de princípios que temos que aplicar dentro da nossa casa. Porque você precisa de frutificar, essas crianças precisam de crescer para gerar fruto. Então, se os seus filhos não vão gerar fruto, como você quer pastorear ou quer liderar uma igreja para frutificar também? Fica impossível. Não fique à espera que o professor da escola dominical ensine tudo ao teu filho. O teu filho só vai uma vez ou duas por semana à igreja, tem a escola bíblica e olha lá. Não sabemos que o professor está lá. Não venha culpar o pastor nem o professor da escola dominical. Não venha culpar aqueles que não têm a responsabilidade. É da sua obrigação você orar com os seus filhos todos os dias antes de deitar. É da sua obrigação você separar um tempo e mostrar. Porque você é aquilo que você ingere. Se você não fala de Deus, então é porque Deus não é assim tão importante para ti. Onde é que está Deus na tua vida? Qual é a prioridade? Qual é o lugar? Onde é que você colocou Deus? Em que prateleira você colocou Deus? Você colocou lá em cima? Qual é o significado que Deus tem para a tua vida? Ele é teu empregado? Você quando está doendo, quando está por passar por uma hora de aperto, você ora quando precisa e Deus está lá, é teu empregado para te servir? Ou existe um anelo entre você e Deus, ao qual você se orgulha do pai que você tem e você fala com o seu filho. E você apresenta esse pai para o teu filho. Você não tem um pai na terra ou uma mãe na terra? Então, veja, você não convive com eles todos os dias, você não coloca os seus filhos para comer com eles? Da mesma forma, você deve praticar essa cultura, esse princípio dentro da sua casa. Na hora de comer, vamos orar. Ah, mas por que vamos orar? Porque Deus deu este alimento. Os seus filhos precisam de saber que tudo aquilo que você não tem pelo teu livre-arbítrio, você tem porque Deus dá. Você tem porque você tem saúde, você tem porque não é porque Deus, você tem porque Deus te dá saúde para você exercer a sua profissão. E os seus filhos precisam de saber disso. Porque senão eles vão pensar que a mãe e o pai é que dão. O ser humano, ele é visível, ele só sente aquilo que ele vê. O espiritual está morto. Você precisa de vivificar a vida espiritual do teu filho e da tua filha.
serão os seus mandamentos. Quer dizer então que você, pai e mãe, acham que vão oficialmente, eternamente tirar todas as pedras dos caminhos dos vossos filhos? Você acha que as pedras que estão no caminho dos vossos filhos, vocês podem tirar? Porventura, quando vocês têm os vossos filhos na escola, vocês podem fazer alguma coisa por eles? Não, é? Aí já faz falta o empregado, né? Aí já faz falta o empregado que olhe pelos filhos, porque eu tenho um empregado. Deus não é teu empregado. Você precisa de mudar. Você precisa de mudar a sua mentalidade fraca, carnal. Para de sofrer na carne, meu filho. Você sofre constantemente. Deus não te chamou para você viver na carne, Deus te chamou para você viver no Espírito, e aquele que vive no Espírito não vive no mundo cor-de-rosa nem no mundo azul. Vive as coisas espirituais. Aquilo que me compete fazer eu faço, e aquilo que não me compete fazer Deus vai fazer por mim. O homem que coloca a fé em Deus não está nada mais e nada menos que agradar o próprio Deus, porque a palavra de Deus diz: sem fé é impossível agradar a Deus. Em que nível está a tua fé? Como que você quer agradar a Deus se nem fé você tem? Se fosse uma pessoa de fé, seria uma pessoa que não quer tirar as pedrinhas do caminho dos seus filhos, não. Vai chegar um momento em que você não vai poder fazer isso. Eles precisam estar preparados para a vida, queridos. Na hora da escola não está lá o pai e a mãe para tirar a pedra do caminho. Então para. Ensine as coisas de grande valor, coisas que vão frutificar. Tirar a pedra do caminho de um filho não frutifica, facilita, ele não vai valorizar. Ele precisa de se esforçar para tocar na pedra e retirar, sentir o peso da responsabilidade em nome de Jesus. Acordem em nome de Jesus. Não queira fazer por ele, você vai se cansar, você vai se lascar, você vai se arrebentar e vai destruir o teu casamento, porque a partir do momento em que você, o seu lar, o que você tenta fazer tudo pela tua própria força, pela tua própria força, o próprio Deus desiste, ele sai do caminho, ele não se envolve. Você precisa de depender de Deus. Deus sai do lugar, sim, porque ele não se identifica com o comportamento de uma pessoa que só acredita nos seus próprios valores, nas suas próprias forças. E é isso que você quer para o teu filho, para a tua filha. É isso que você quer passar. É esse o ensinamento que, sem abrir a boca, você tem passado para os seus filhos. Ou será melhor? Palavra dura, queridos. Em nome de Jesus, Deus te dá uma instrução para você colocar a tua casa em ordem para que você não morra no espírito. Por isso que eu li o texto anterior. Para que você não morra no espírito, porque se você morrer no espírito, você vai se lascar todo na carne. A carne não consegue suportar as dores do mundo. Se você diz que serve a Deus, não está nem num lado nem no outro, você vai sofrer. E aquele que vive no espírito descansa porque adota o fruto da paz, que excede todo o entendimento. O que é que você tem pregado para os seus filhos? O que é que você tem falado para os seus filhos? O que é que você tem mostrado para os seus filhos?
atenção. O diabo não trabalha na vida deles amanhã, ele trabalha agora, já. Os seus filhos vão ser os futuros pastores, líderes, doutores. Você precisa de instruir os seus meninos, os seus bebés. Mas não é tirar as pedrinhas do sapato deles, não, meu querido. Você precisa. Eu sei que dói. Nenhum pai, nenhuma mãe gostam de ver um filho sofrer, mas há sofrimentos necessários. É como um videogame. Existem níveis que eles vão ter que sozinhos, eles vão ter que ultrapassar com ou mais dificuldades, independentemente de tudo e de todos. Não adianta você querer fazer tudo sozinho, que você vai se cansar. Deus não te chamou para você fazer tudo sozinho ou sozinha. Deus te chamou para fazer a tua parte. Só que tem gente que quer fazer a parte dele e a parte de Deus. É por isso que está lascado, arrebentada, cansada. Não aguenta nada. Está a carregar uma força que não lhe pertence. A palavra do Senhor manda descansar. O que é que você tem ensinado para os teus filhos no dia de hoje? Quais têm sido os valores? Qual é o tempo que você gasta com eles e em quê? Você não precisa de ter uma Bíblia aberta com os óculos assim. Agora vamos ouvir a palavra de Deus. Não, agora vamos... Não, você não precisa de fazer isso. Você precisa de pedir ao Espírito Santo sabedoria e ousadia para que Ele te use e pregar nas alturas certas. Mostrar para eles o caminho que devem andar é através da vida. Um dia destes estava a chover torrencialmente aqui em Espinho. Estava um vendaval que se ouvia mesmo um barulho, aquele barulho mesmo. Eu chamei eles, mostrei e disse assim: vocês dizem que não veem a Deus, que não conseguem sentir Deus. Pois então abre. Eu abri o vidro, ponham a mão aqui fora. Vocês não sentem a Deus agora? Automaticamente eles entenderam. A natureza é a Deus. Vocês querem ver a Deus? Venham à natureza. Vocês querem ver a Deus? Vejam as plantas. Vocês querem ver a Deus? Vejam o mar. Vocês querem ver a Deus? Saiam para a rua. Inspirem e respirem para ver quem vos dá o oxigênio. Vocês têm que utilizar estratégias e pedir a Deus estratégias. Aí eles pensam assim: poxa, mas é verdade, não tinha parado para pensar nisso. Aquilo que está ali é uma semente que não voltará vazia. Você está na rua a caminhar com os seus filhos. Quantas vezes eu já fiz isso? Está na rua a caminhar com os teus filhos, você passa por um mendigo e diz assim: pega aqui. Uma vez eu fui de propósito comprar comida e na Inglaterra, disse assim: agora você... Rafael, era pequenininho. Você pega nesse saco aqui e vai dar àquele senhor ali. Eu estava só de longe a ver. Ai, mas eu tenho vergonha. Vai lá, tem que dar. Ai, mas vai, Dora. Dá. Deus mandou dar. Se não der, ele está em desobediência. Ele foi lá, entregou, todo cheio de vergonha. E foi embora. Isso ficou muito útil, senti isso muito útil, mamãe. O Senhor ficou muito feliz. Passados 5 minutos encontrei uma senhora lá na rua. E era uma irmã da igreja. Olha como Deus faz as coisas. Só pela atitude, queridos. Apareceu a senhora, a irmã lá da igreja, e na altura eu estava sem dinheiro. Eu estava a passar por dificuldades, mas eu fiz aquilo, dei o meu dízimo ali. Aí a senhora veio ter comigo e disse assim: irmã, tudo bem, olha, vamos comigo ao McDonald's. Eu faço questão de pagar hoje um almoço para vocês. Era eu, Beatriz, Isaac e Rafael. Disse assim: bom, nós somos muitos, somos 4. Ela disse assim: não tem problema, eu vou pagar. Não foi preciso dizer mais nada. Vocês estão a entender como é que Deus trabalha? Olha a lição que essas crianças aprenderam. Aí
Eu disse assim, olha irmã, aconteceu isto, agora vou dizer aos meus filhos. Foi o Senhor que eu trouxe até aqui para mostrar para eles que quando a gente dá, a gente recebe. E comemos, e nos fartamos, e ficamos felizes. Através de um ato, de uma atitude, todos frutificaram, todos ganharam com isso. Quer saber outra? Nesse mesmo dia, ou no dia a seguir, o meu esposo, eu estava com uma dor, já não me lembro onde é que eu estava com uma dor, eu tive que ir numa emergência ao hospital. E o meu esposo, naquela época, né, a gente foi de carro, a gente já tinha carro, só que não tínhamos família, então onde quer que a gente ia, crianças iam atrás. Já era noite. O meu marido foi-me levar ao hospital e voltou. Eu fiquei lá à espera. Tinha o meu celular, o meu marido também. E aí o que é que acontece? No meio do caminho, o meu marido, o carro avaria. E o carro avariou num lugar onde não tinha ninguém. Estava tudo escuro. A estrada só tinha mato de um lado e mato do outro. Sabe aquelas estradas escuras onde você não vê nada? Porque eu vivia numa zona... Eu já vivi em Londres, mas a zona onde eu vivi nos últimos 3 anos é uma zona mais rural. Aí o meu marido ficou aflito. Pensou assim, como que eu vou fazer agora? Eu tenho aqui a Beatriz, tenho aqui o Isaac e tenho aqui o Rafael. De um momento para o outro passou um carro, o carro para. Começámos a ver, ele começou, isto, não sei o que é que se passa, o carro variou. Chegou-se à conclusão que era a gasolina. Ficou sem gasolina. É verdade. Isso acontece, não é? A pessoa que estava lá disse assim, não, vamos fazer assim, eu vou ali comprar gasolina. Ou não sei bem o que é que foi, ou a pessoa tinha gasolina no carro e colocou e levou à bomba. Olha como Deus trabalha. Levou à bomba. Encheu o depósito de gasolina do carro do meu marido. O meu marido, não, diga-me quanto é que eu devo, faz favor. Ele disse assim, eu não devo nada. Não me deve nada. E o meu marido, não, mas eu quero pagar. Não, diga-me quanto é que é, eu vou pagar a gasolina. Você não vai embora, ele já me ajudou, eu vou pagar a gasolina, por favor. Não deve nada. E olha, sabe uma coisa? Disse o Senhor para o meu marido. Eu sou cigano. E isto também é para que você saiba que nem todo o cigano é mau. O meu marido ficou lascado. Pá! Aquilo foi uma coisa assim. Gente, ele não é racista, mas o meu marido ficou parvo, porque ele viu que Deus estava na boca daquele homem falou. Isto é para que você veja que eu sou Deus na sua vida, eu uso quem eu quero. E foi muito tremendo, ele ficou a pensar naquilo. E tudo por causa de um ato, de uma atitude, de doar alguma coisa para alguém que precisava. E tudo por conta de mais um ensinamento que foi dado àquelas crianças. Porque o meu filho disse assim, ei pai, isso foi Jesus porque eu dei comida lá ao outro mendigo naquele dia. Você viu a importância de como é que se prega para as crianças? E como é que se lança a semente na vida de uma criança? Não é pela força nem pela violência, pela sabedoria que vem do alto. Nem eu. Quantas e quantas vezes eu pregava a palavra de Deus era pelo caminho. Eu ia buscar os meus filhos à escola e quantas estações. Muitas vezes o outono, principalmente, que é uma estação linda, as folhas caíam. Eles ficavam todos bobos, né? Eu andava tanto a pé com um carrinho de bebê. Era o Rafinha, o Isaac, lá no meio das folhas. Ai, mamãe, que lindas as folhas. Eu vejo, filho, é porque Deus é um Deus de estações. Não cai uma folha de uma árvore sem que Deus permita. Está vendo como é que se prega a palavra de Deus? E eles não esquecem, porque esses momentos ficam gravados na mente da criança. Então, por favor, por muito ou mais difícil que seja, ponha a sua casa na ordem. Em nome de Jesus, lance a semente do Evangelho nos seus filhos, para que você e a sua casa sirvam a Deus, para que tudo vos vá bem em nome de Jesus. E para que a sua vida espiritual não morra. Porque se a tua vida espiritual morrer, se convivermos com pessoas mortas no espírito dentro da mesma casa, tem que haver uma pessoa, tem que haver alguém com muita bagagem, muita estrutura, para permanecer aquela coluna direita, em nome de Jesus.
Espero que você tenha gostado deste vídeo. Se você se identificou, compartilhe, deixe o seu like e até o próximo Cristão Bem Resolvido. Deus abençoe.